Vamos lá, Doutor Luiz. Nilderlan, o médico do Bronca, você já conhece, meu parceiraço aqui. Toda semana dando dicas de saúde para você que está em casa, dicas importantes, tá bom? Hoje nós vamos falar de quê? Boa tarde, Santo Inês. Boa tarde, todo o Vale do Pindaré. Boa tarde, Maranhão. Hoje nós vamos falar sobre tumores, Luiz. Tumor ósseo. Eu vou falar sobre um tumor benigno ósseo, o tumor chamado de osteocondroma. Olha só, você que está em casa, que tem um filho, ou você que tem um parente, alguém que você vai pegar em regiões ósseas e sente aquele calombo ósseo, aquela coisa, doutor, meu osso cresceu, meu osso está crescido. Você pode ter um tumor benigno chamado de osteocondroma. Olha só a definição do osteocondroma. Ele não é um câncer. Ele tem baixo risco de virar um câncer. Em torno de 1% dos tumores, Luiz, do osteocondroma, ele pode sim virar um câncer. Apesar de ser um tumor benigno, ele pode virar um câncer. Então, esse tumor, ele nada mais é do que um crescimento anormal ósseo, originado de algumas células que podem causar grandes desconfortos no paciente. Frequentemente é descoberto por acidente, ou por um exame de imagem que a gente pede ver aquele tumor lá, ou por um evento traumático. Alguns eventos de trauma, eles podem quebrar esse tumor. Olha só essa imagem é muito bonita. Ela mostra realmente como se comporta o osteocondroma. Se você puder acompanhar o crescimento dele da esquerda para a direita, você vai ver que ele começa pequenininho, depois ele vai aumentando, ele tem esse formato ali, principalmente em ossos longos, um formato como se fosse um formato em couve-flor, tá? E essa expressão do tumor benigno, é que pode comprimir estruturas adjacentes, como músculo, como tendão, como nervo, e pode dar alterações a depender do membro acometido. Passa o próximo, JP. Então, uma vez suspeitado do osteocondroma, nós podemos lançar mão de exame de imagem. E os dois exames de imagem que nós lançamos mão, ou é a radiografia ou a ressonância magnética. Na maioria das vezes, a gente faz o diagnóstico por uma radiografia simples. Quase sempre, não há necessidade de uma ressonância magnética para fazer o diagnóstico. Então, você pode imaginar, então, que é um diagnóstico relativamente simples, tá? Mas o exame físico do médico, o médico tem que te examinar, tem que levantar da cadeira, tem que fazer a palpação. Isso, quando o médico tiver em dúvida, quando for um caso borderline, que a gente ficar em dúvida, aí a gente precisa de uma ressonância magnética. Mas na maioria dos casos, o raio-x é suficiente. E o tratamento, JP? O tratamento consiste, dependendo, varia muito, varia de uma observação simples. Exatamente. O que é isso? O médico apenas dizer para você, você tem essa lesão é uma lesão benigna, você pode ir para casa, nós vamos observar de 6 em 6 meses, se não tiver causando nenhum sintoma, não vamos mexer, não há remédio para isso, ou em alguns casos, a cirurgia ela é recomendada. Principalmente onde o tumor ele causa ou problema estético muito grave, ou quando ele compromete causando dor. Ou então quando ele faz alguma alteração, quando é em criança e há comprometimento da fise de crescimento. Se ele estiver ali localizado na fise de crescimento, a gente vai ter que intervir. Agora, se o tumor não estiver causando problema estético, se ele não estiver causando dor, se ele não gerar nenhum desconforto neuronal ou vascular, ele vai ficar ali mesmo. Então eu tenho muitos pacientes que eu acompanho durante anos e essa condição é muito rara. Como eu falei, é 1% ou 0,5% desse tumor benigno que pode malignizar. Isso com acompanhamento raramente acontece. E quando o paciente quer se livrar disso aí, a gente faz uma cirurgia. A gente opera, abre o local e faz uma osteotomia do tumor, Luiz. Esse é o osteocondroma. Seja apresentado a esse menino bonito. Eu gosto muito do Nilderlan. Eu era doido por esse que eu digo assim, o Nilderlan sempre trazendo assuntos bons aqui pra gente. Você vai falar de que ele tomou câncer na perna. Não, esse aí é um câncer, é um tumor benigno. O osteosarcoma, que nós falamos alguns programas atrás, ele é um tumor maligno, grave. Se você tá em casa, se você tem dor não é normal. Já falei. Se você tem dor, procure a IMED, procure que nós vamos te avaliar, vamos fazer um exame de imagem adequado para que você não seja surpreendido com um tumor. Problemas futuros, né? Problemas futuros.